Flamengo recebe grande notícia e hoje é o dia da decisão de Bruno Henrique, meus amigos. Pois é, vamos comentar sobre isso um pouquinho, sobre a partida de ontem, vitória 3-2, ô Flamengo, que susto, hein? Mas vambora, estamos aí no Campeonato Brasileiro, na segunda colocação, empatado em pontos. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, pô. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, toca aí meu parceiro, minha parceira. Tô então bem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. E olha, de bate-pronto, eu já quero aqui parabenizar o Mirassol, não só porque venceu o Palmeiras, mas também porque venceu o Palmeiras, mas pelo trabalho que um time que saiu da Série B subiu para a primeira divisão e, cara, tá batendo de frente com os grandões do futebol brasileiro, viu? Venceu e ainda foi roubado, no modo figurativo da palavra. Tem que acrescentar, porque enfim, já sabe, né? O que acontece? O árbitro do jogo do Mirassol, Flávio Rodrigues de Souza, acho que é assim o nome dele, quando acontece o lance e o jogador do Palmeiras dá um empurrão no Walter, o goleiro, ele levanta a mão, já dando a falta. Só que aí a bola entra e ele abaixa a mão. Tem esse vídeo aí, né, gente? Não posso botar aqui porque tem questão de direito autoral. Entende? Aí o VAR é o Palmeiras, eu já sabia que não ia dar a falta, tá? Independente, você pode achar que foi, pode achar que não foi, mas o árbitro ia dar falta. Pô. Aí ele viu que a bola entrou, opa! Abaixou a mão, se borrando de medo da Leila Pereira, do Palmeiras, porque o Jean-Pierre que errou contra o Palmeiras em 2023, tá até hoje sem apitar jogo de futebol. Mas voltando a falar do Campeonato Brasileiro em si, teve gente jogando a toalha, hein? Pedrão, acabou o campeonato, não quero mais saber. Eu falei, gente, calma. Eu sei, fiquei puto também contra o São Paulo. Se não é o Plata, o Flamengo era líder agora. Mas o Se é irmão do quase, primo do nunca. Se não tem jeito, né? Já passou. Falei, calma. Eu acho que se cria na imprensa uma imagem do Palmeiras, de um Palmeiras místico, de um Palmeiras lendário, de um Palmeiras que nunca perde. Mas isso não é verdade, gente. Palmeiras perde também. Palmeiras é dominado pelo adversário, foi dominado boa parte do jogo contra o Mirassol. Assim que acabou o jogo do Flamengo, já botei no telefone e eu vi o jogo. Conseguiu um gol de bola parada que poderia muito bem ser uma falta no goleiro. O Vitória deu de bicicleta depois, coisa e tal, fez o gol. Agora, eu não joguei a toalha. A toalha estava condicionada, eu falei, olha, eu jogo a toalha se não ganhar do Santos. Moralmente, se o Flamengo não ganhar do Santos, matematicamente é continuar tendo Santos, mas moralmente, para mim acabou. Para mim é ter acabado. Mas o Flamengo se impôs, vou falar da paçocada dos 2 gols, calma, não é só coisa linda, coisa boa. Vocês sabem que aqui no canal não tem essa história da carochinha, mas volta a ter o mesmo número de pontos que o Palmeiras. Palmeiras 68, Flamengo 68, a diferença é que o Palmeiras tem uma vitória a mais. Além da pontuação que o Flamengo encurtou, ainda tem a situação das vitórias, porque o Palmeiras tem 21 e o Flamengo tem 20. O Palmeiras já estava com 21, o Flamengo estava 19, já encurtou. O próximo jogo do Palmeiras é contra o Santos, que não sai do Maracanã. Aliás, gente, não quero ser aqui fantasiar os 2 gols que o Flamengo tomou. Foi uma vergonha. Culpa do treinador e culpa do time. Dos 2 eu vou falar sobre isso. Calma. Mas o Santos ter conseguido 2 gols ali no final do jogo, talvez dê até ali uma certa... Não tinha que ter tomado os 2 gols. Não tinha que ter tomado. Mas talvez dê uma certa ali contra o Palmeiras. Pô, metemos 2 gols no Flamengo aqui no final do jogo. No final das contas, o placar meio que foi 1-0. Por um gol de diferença o Flamengo ganhou.
não chega a terra arrasada contra o Palmeiras, não, viu? E o Palmeiras não vai ter o belga, amigo do Fernando Gil, não vai ter vários jogadores. Tudo bem que o Flamengo também não vai ter contra o Sport. Não vai ter Gustavo Gomes, não vai ter Flaco, não vai ter o Vitor Roque, não vai ter Emiliano Martini, não vai ter um monte de gente, né? Então, eu sei que o Santos é bem mais ou menos. Eu diria para você que o Neymar até atrapalha o Santos. Você viu que o Neymar saiu, entrou a garotada e o Santos jogou melhor, mas não foi só isso, tá? Calma que eu vou desenvolver a análise aqui. Então, excelente rodada do Flamengo e a próxima, que é no sábado, no dia 15, o meu medo não mora nem na possibilidade do Santos não conseguir sequer um empate contra o Palmeiras. O meu medo é o Flamengo. O meu medo é o Flamengo, porque o Flamengo ele tem contaminado no seu DNA, pós 2019, o vírus da soberba. O vírus o outro de desprezar o adversário. E isso é seríssimo, gente. E isso é seríssimo porque nessa partida de ontem, o Flamengo faz o 3-0, né? Jogando sério. No primeiro tempo tinha algumas situações ali para ajeitar, mas jogando sério. No início do segundo tempo, jogando sério, jogando a vera, ferro e fogo, dominando o jogo, dominando o Santos, fazendo gols, teve pênalti, de Arrascaeta perdeu o pênalti. Né? Aí faz o 3-0. Em paralelo ao 3-0, que já relaxa os jogadores do Flamengo, o Neymar sai de campo. No jogo da Vila Belmiro, os jogadores do Flamengo ficaram estendendo o tapete vermelho pro Neymar. Ontem não foi assim. Chegaram firme. Não é agressão. É competitividade. É você não ficar ali glorificando o adversário, sendo que ele é teu adversário, pô. Pulgar chegou sério, De La Cruz, desarmes realizados ali pra cima dele, né? Só que aí, a partir do momento que o Neymar é sacado do time do Santos, além do Santos ganhar um a mais quando o time não tem a posse de bola, porque o Neymar é um a menos, quando não tem, então fica mais fácil você atacar o Santos. Além disso, os jogadores do Flamengo... Neymar saiu. E a gente tá ganhando de 3-0. Acabou o jogo. Em paralelo a isso, o Felipe Luiz pensou a mesma coisa. Porque as substituições que ele promoveu no time não foram substituições meramente para manutenção do oxigênio da equipe. Não foram substituições para melhorar a equipe em algum aspecto específico. Foram substituições para gerir grupo. Vou botar o Michael, vou botar o fulano, vou botar o ciclano. Aquela galera que não joga, geralmente, nem todos, tá? Não tô falando de todos que entraram. Eu vou botar agora, porque tá 3-0, e o Neymar saiu, o jogo deve tá ganho. Não precisa ser muito inteligente para pensar isso. E aí o time abaixou a guarda. E aí quando você abaixa a guarda, com o Robinho Júnior, que é bom jogador, ponta direita do Santos. Quando você abaixa a guarda, com um monte de garoto novo, que tá com sede de bola, Maracanã lotado, sendo mostrado ali pro Brasil inteiro praticamente, eles vão lá e vão meter 2 gols em você. Aí, tomou o primeiro, mas não bastou não. Tá suave. Tomaram os 89, se a gente for falar o agregado do tempo. Aí aos 91 toma o segundo. Aí liga o alerta. Caralho, ferrou. Aí o torcedor vira passageiro da agonia. Nem tanto porque ali os atletas do Flamengo ligaram alerta e começaram a segurar mais a bola, reter mais a bola, trocar passe, segurar a bola lá no escanteio, cavar falta. Mas por que não fez isso antes? Porque desprezou o adversário. E o Flamengo nesse ano é sintomático, gente.
perdeu para o Fortaleza por causa disso, perdeu para o Central Córdoba por causa disso. O próprio Santos, a postura do Flamengo foi ridícula no jogo da Vila Belmiro. Para você ver, duas das equipes que o Flamengo perdeu pontos nesse campeonato brasileiro estão na zona do rebaixamento. O Santos e o Fortaleza. Rapaz, vocês viram a entregada de paçoca do goleiro do Fortaleza no jogo do Grêmio? Que tinha um atleta do Grêmio atrás dele, aí ele foi repor, o cara só correu pelas costas, pegou a bola e fez o gol. Vocês viram isso? Porque o cara do Grêmio tá concentrado no jogo, tá sempre o Flamengo não, foi lá pensando no jogo da semifinal. Por isso que naquela altura do campeonato era até melhor promover mudanças na equipe, para botar jogadores que estivessem focados naquele jogo. Então acho que tem que corrigir isso. Venceu, teve momentos bons, Bruno Henrique jogou muito bem, fez gol, além do gol, teve o lance no primeiro tempo que ele dá aquele drible que joga da perna direita para a perna esquerda na profundidade, o Arrascaeta ele toca bola açucarada para o Arrascaeta fazer o gol, bate em perna esquerda e vai por cima, perdeu um gol claro ali, o de Arrascaeta. Então, para mim, esse vírus, que não é exclusivo do Felipe Luiz, não é exclusivo dessa gestão, não é exclusivo desses jogadores, porque muda jogador, muda treinador, muda gestão e a situação ela continua acontecendo. Isso tem que parar, isso tem que cessar. Então, da mesma forma que eu falei que o Palmeiras não é essa equipe lendária que o pessoal fala que nunca perde, mas a diferença do Flamengo pro Palmeiras, eu acho que o Flamengo é melhor tecnicamente, taticamente também, mas a diferença é que o Palmeiras pode estar ganhando de 4-0 do Juventude, que os caras não vão relaxar, velho. Tem situações que não aconteceu, isso tem, o Vitória, o Fortaleza no Maracanã, o Juventude, mas tem várias outras que aconteceram, isso precisa ser corrigido. E cabe ao treinador, sobretudo, essa medida. Tá? Para mim, isso, nitidamente, tem que ser corrigido. O próprio Bruno Henrique, na saída do campo, ele deixa claro ali que não pode baixar a guarda. Desligada não, acho que a gente foi muito para frente quando era para tocar a bola. A equipe do Santos mudou, colocou garotos para correr. Assim conseguiram marcar 2 gols, serve de lição, ainda bem que a gente venceu, que sirva para o próximo. Que sirva para o próximo, realmente. Aliás, não só para o próximo, para os próximos. Principalmente para a final da Libertadores. Se porventura, que eu acho que é muito difícil de acontecer, acho que o Flamengo vai ser campeão. Tenho confiança. Não estou sendo soberba aqui, tenho confiança na equipe. É ser confiante. Agora, se abrir lá em Lima, ou em qualquer outro jogo do Brasileiro, 2-0 e relaxar, nós vamos tomar na tarraqueta. Tá? E após o jogo a torcida comemorou muito, mas protestou. Não é mole não para jogar no Mengo, tem que ter disposição. E o Léo Pereira, na zona mista, ele meio que admitiu que saiu o Neymar, saiu o Neymar, a gente meio que deu uma desligada ali. Só que não interessa se é o Neymar ou se é o Zezinho das Couve que tá lá jogando. Tem que estar ligado o tempo todo, o jogo inteiro. São 90 minutos que passam assim, ó, voando. Depois relaxa, depois, toma um negocinho. Agora, na hora do jogo, não pode, gente. Aí o Ayrton Lucas falou, quem joga faz de tudo para não tomar gol, ficamos desligados, mas a gente já conversou depois do jogo, ainda bem que não afetou o resultado. Menos mal, né? Não teve consequências para o Campeonato Brasileiro ali na pontuação. Teve no saldo, mas o saldo do Flamengo é tão superior que não vai fazer essa diferença. Agora, deixa eu falar um negócio aqui com vocês, gente. O Neymar é de uma perna, é de uma soberba. Olha, ele saiu de campo, ficou discutindo com o treinador porque ele saiu. Entende? Eu sei que é problema dele lá, mas isso aqui não pode passar batido, não. Sabe? Aí falou no intervalo que... Ele falou mal da arbitragem, né? Falou que o árbitro é ruim e arrogante. Isso aí eu concordo com ele, é ruim mesmo. Né? Agora, falou que pro Santos ganhar do Flamengo a única forma é tocar a bola nele.
sem o menor sentido, sendo que quando ele saiu do time do Santos, o Santos foi lá e meteu 2 gols no Flamengo, lógico, em virtude disso tudo, na minha concepção do que eu falei, mais uma marra, uma perna, assim, a arbitragem é uma porcaria, deu um cartão pro Lino, assim, surreal, velho, surreal o cartão que deu de simulação. Ele pode até ter, ter achado que não foi falta. Agora, ele dá cartão por aquilo ali? Aí é uma brincadeira, né, gente? O Samuelino mais uma vez jogou bem, cria volume, cria jogada, tá retomando a confiança paulatinamente, tá voltando a ser aquele jogador que nos foi apresentado no início, quando ele chegou no Flamengo. O De Arrascaeta foi homenageado ontem no estádio do Maracanã em função da renovação de contrato até 2028, e aí tem uma cláusula que renova automaticamente para 2029, caso ele faça metade das partidas que o Flamengo vier a jogar em 2028, então tem esse gatilho também. E jogou muito o De Arrascaeta, tá? Apesar do gol perdido. E aí, o que eu fico bolado no pênalti são 2 coisas quando o cara perde. Se ele recua pro goleiro, dá um tapinha, ou se ele dá cavadinha. O cara chutou, bateu na trave, foi pra fora, foi lá na lua, cara, acontece, vou passar esse pano aí, vou passar esse pano aí, tá? Mas aí o passe que ele deu pro Carrascal, aquilo ali é coisa de gênio. A bola vem de primeira, ele... E o gol do Bruno Henrique também, eu falei bem do Bruno Henrique aqui, graças ao Bruno Henrique, viu? Que tava atento, tava concentrado, independente, tá 2-0, tomou a bola, driblou o goleiro, fez o gol, né? Felipe Luiz, após o jogo, falou que o time precisa treinar, que o time não tá treinando, tá perdendo a identidade, precisando ter tempo de treino. Infelizmente teremos jogadores convocados, jogadores que não vão estar nesses treinamentos porque precisam recuperar comportamentos e conceitos que foram se perdendo nesses últimos jogos. Hoje, em determinado momento do jogo, não me reconheço quando vejo a equipe se partir ao meio ou acelerar tanto o jogo como foi principalmente no primeiro tempo. É o jogo de ida e volta, né? Tem que reter a bola, segura, toca pra lá, toca pra cá. Foi perguntado sobre comportamento de atletas no extracampo. A gente conversou, falou, olha, tem um controle de jogador do clube. Fora, eu já sabia que ele ia falar isso. Mas pode dar um estoque, né? Meu velho, porra, velho. Antes de uma decisão, cara, ele deve dar. Ele deve dar. Ele não vai externar isso na imprensa, mas se não estiver falando, tem que falar, tá? Agora, 2 situações. Os rubro-negros que estavam falando, Pedrão, tomara que o Bruno Henrique seja punido mesmo, não tá fazendo a diferença no Flamengo, acho que talvez possa mudar o pensamento, que ontem foi muito bem. Contra o Sport, você pode o Sport, Pedrão, mas ontem foi muito bem. Tá? Ontem foi muito bem. E eu falei, olha, cara, tem um cara disponível ali, é bom. Mesmo é bom. Ainda mais para jogo grande, final de Libertadores. Não é que ele tem que ser titular. Mas é bom você ter o cara disponível ali. E hoje eu já tô esperando a imprensa. O Bruno Henrique não era para estar em cana. É hoje o julgamento, tá? É hoje. Tá marcado para hoje o julgamento do Bruno Henrique. E depois, no Vida Tá, a gente vai trazer o resultado. Além disso, pessoal, avança cada vez mais a possibilidade, tá? Do Manchester United contratar o João Gomes, que está no Wolverhampton, que é o lanterna do campeonato inglês, tomou de 3-0 para o Chelsea e pode render cerca de 34 milhões de reais aos cofres do Flamengo, indiretamente, né? O Flamengo tem direito econômico, tem a questão também do mecanismo de solidariedade da FIFA, porque formou o jogador, enfim. Deixa o teu comentário, se inscreve aí, meu filho. Tamo junto, saudações rubro-negras.